todos os vlogs aqui do canal vai lembrar da minha caixinha de retalhos. Aqui tem barra de camiseta, manga de blusa, manga de blazer, todo tipo de retalho que sobra de alguma roupa que eu faço customização, eu guardo aqui. Eu fiz algumas transformações reaproveitando alguns deles. E se você gosta dos vídeos de customização, reaproveitamentos de retalhos, deixa seu like aqui pra me incentivar a trazer mais vídeos com essa proposta. E se quiser me acompanhar mais de pertinho, é só me seguir lá no Instagram do projeto Um Ano Sem Comprar Roupa. Vamos lá! E a primeira peça que será transformada é essa blusa branca com listras vermelhas. Primeiro eu procurei uma blusa minha cropped com base superior reta e após colocar sobre a blusinha eu cortei reto, simplesmente isso. Se você quiser faça uma marcação, mas eu já cortei reto porque a blusa tinha listras, então eu cortei a parte superior e a parte inferior também. Após fazer isso, eu vou fazer os acabamentos. Eu vou dobrar a barra para dentro e vou passar uma costura reta na barra e do mesmo jeito na parte superior. Após passar a costura reta, eu cortei as mangas da blusinha e cortei reto, desse jeito retirando aquela parte curvada dela. Coloquei uma sobre a outra e cortei do mesmo tamanho. Feito isso, eu peguei a barra da blusa e cortei da mesma largura dos pedaços da barra das mangas que eu havia cortado. Fiz duas partes do mesmo tamanho. Feito isso, eu uni as peças uma à outra. Após passar a costura unindo elas, ficou desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. Eu fiz uma manguinha reta, desse jeito. Após fazer isso, eu vou unir abaixo dos braços da blusa, simplesmente passando uma costura unindo. Peguei um retalho vermelho, que é a barra de uma blusa, cortei em média, deixando na parte superior 3 dedos sobrando e pegando apenas a barra da blusa, aproveitando a costura dela. Dividi a parte superior que eu deixei 3 dedos em duas partes e agora eu vou usar a barra da blusa para fazer o acabamento da blusinha. Vou colocar dentro da parte superior da blusa e vou passar uma costura reta unindo essa parte à parte superior. Após fazer isso, eu fiz os acabamentos naquelas partes que eu dividi em duas e coloquei como alcinhas. Eu usei todo o comprimento da barra, por isso sobrou um pedacinho na parte superior de cada blusinha, de cada alcinha. Eu passei uma costura reta e ficou desse jeito assim, sobrando esse pedacinho, olha. Aí eu dobrei desse jeito, passei uma costura para fazer um lacinho e após passar uma costura para fazer o lacinho, eu costurei meia pérola para dar um detalhe a mais na blusinha. E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo, gente. Transformação simples, mas que fez toda a diferença na peça. E aí, gostaram? A segunda transformação foi feita nessa blusinha. Ela tem uma base creme com folhas no tom verde militar. Eu peguei a própria barra dela, que eu já havia cortado há algum tempo, e peguei outra barra de uma blusa no tom verde militar para acompanhar a proposta da estampa da blusa. Retirei a gola da blusa cortando, retirei também as mangas e após retirar, eu retirei as costuras laterais, cortando, abrindo a peça. E após fazer isso, eu dobrei a parte frontal ao meio. Tem que dobrar bem no meiozinho mesmo, gente, para não ficar torto. E essa aí, vocês vão observar que ficou um pouco torta porque ela já veio com defeito de fábrica. Blusas fabricadas em fast fashion tem esse costume, né, gente? Elas vêm um pouco tortas. Após dobrá-la ao meio, eu fiz uma linha reta na diagonal, seguindo a linha da gola dela, para fazer a cava. Após fazer isso, eu apenas cortei as laterais, gente, para fazer o ajuste. Depois eu cavei mais ela na manga, porque eu quero ela mais cavadinha. Feito isso, eu abri a peça e fiz uma marcação em linha reta abaixo da linha do peito da blusa, dividindo a parte superior da parte inferior e cortei em linha reta. Após cortar, eu peguei a parte inferior, dobrei ao meio e dividi ela em duas partes. Peguei aquela barra verde militar, dividi ela em duas partes e primeiro eu vou usar apenas uma das partes. Posicionei uma das partes sobre a blusa e cortei do mesmo comprimento daquelas partes que eu dividi em duas partes, porém em média largura de uns 4 dedos. Dobrei ao meio, desse jeito que vocês estão vendo, e costurei unindo elas as duas partes.
Após costurá-las, eu posicionei uma sobre a outra e passei costuras fazendo os acabamentos. Acabamentos feitos, eu posicionei uma peça sobre a outra e uni elas novamente. Após fazer isso, eu só retirei os excessos nas laterais. Feito isso, eu posicionei a parte da frente na parte de trás e fiz os ajustes nas alças, porque a alça de trás tem que ficar também da mesma largura da alça da frente. Após cortar, fazer os ajustes, o próximo passo que eu fiz foi costurar as laterais e também costurar as alças, unindo elas. Feito isso, eu cortei 3 dedos de largura daquela outra barra da blusa, dobrei ela ao meio e posicionei na parte da gola da blusa. Para costurar, dá uma esticadinha apenas na parte do retalho que nós cortamos e costura, passa uma costura unindo ela à blusa. Depois eu vou fazer os acabamentos das mangas, dobrar assim e passar uma costura reta. E após passar a costura reta, eu também fiz os acabamentos naqueles retalhos que havia sobrado da barra verde militar. Eu uni todos eles e fiz uma fita. Vou costurar no meio, fiz 5 costuras para pregar o retalho na blusa apenas na parte da frente, deixei a parte de trás solta e depois costurei botões para fazer alguns detalhes bem bonitinhos. E esse aí foi o resultado da blusinha, gente. Olha que gracinha, pequenos detalhes que fizeram toda a diferença. A próxima peça que será transformada será essa blusinha cinza, gente. Eu já usei ela em um vídeo de looks da vida real aqui no canal. E eu vou primeiro cortar a barra dela, fazendo uma linha reta, né, para retirar a barra. Após fazer essa linha, eu vou cortar no lugar marcado. Após cortar, eu também vou retirar as mangas delas, recortando. Feito isso, eu vou fazer uma marcação cavando ela mais porque o ombro dela é caído. Mas se a sua blusa não tiver o ombro caído, não é necessário fazer essa marcação e cortar no lugar marcado. Após cortar no lugar marcado, gente, eu peguei a barra de uma blusa que tem o fundo preto, porém a estampa dela é cinza. Para combinar com essa blusinha, eu posicionei o retalho no lugar da manga, coloquei abaixo da cava da manga e com giz eu fiz uma marcação para desenhar onde eu iria cortar a manguinha. Após desenhar a cava da manga, eu desenhei a partir da parte de baixo da cava uma linha reta na diagonal, desse jeito que vocês estão vendo, e depois eu recortei em todo lugar marcado. E depois de recortar uma manguinha, eu posicionei essa manga sobre outra parte do retalho e também cortei outra manguinha do mesmo jeito. Manguinhas cortadas, eu costurei a parte de baixo delas para unir a parte superior da parte inferior. Depois eu desvirei ela, virei ela para o lado normal novamente e com a blusa para o lado do avesso, eu posicionei desse jeito que vocês estão vendo, costura com costura, ajustei bem direitinho para não ficar embabadando na hora de costurar e depois passei uma costura unindo a manguinha cortada à manga da blusa. Peguei um retalhinho que havia sobrado e cortei um quadrado com ele. Após fazer isso, eu dobrei as laterais dele, passei uma costura nas laterais. Após passar a costura nas laterais, eu dobrei a parte superior, passei a costura na parte superior e depois eu dobrei as barras desse jeito aí e passei uma costura em todo ele, formando um bolsinho desse jeito. Fixei o bolsinho na parte do peito com alfinete e passei uma costura unindo o bolsinho à blusa. Feito isso, eu peguei esse lacinho aí para fazer um detalhe mais bonitinho e costurei no bolsinho. Após costurá-lo, olha o resultado da blusinha, gente. Que gracinha que ficou. Foi uma transformação simples, mas fez toda a diferença na peça. Ganhei essa blusa ano passado da minha amiga Aline e ainda nem tinha tirado a etiqueta, olha. E eu vou transformar ela. Aline, eu disse que ia transformar, olha aí, ó. Comecei retirando a barra da blusa e fiz uma linha na diagonal um pouco arredondada a partir da gola da blusa até a parte inferior da outra manga. Após fazer a marcação, eu cortei em todo lugar marcado. Feito isso, eu peguei a barra da blusa, cortei em média 3 dedos de largura uma fita. Após cortar a fita, eu dobrei a fita ao meio e costurei em toda a gola da blusa para fazer o acabamento na parte onde havia cortado. Acabamento feito, eu peguei a barra de uma blusa que tinha uns brilhos
e dividi ela ao meio. Peguei uma das partes, costurei no lugar onde ficaria uma alça na parte frontal e costurei também a outra parte na parte de trás da blusa. Após costurar, eu simplesmente amarrei e olha aí o resultado da blusinha, gente. Que gracinha que ficou, super estilosa. Me diz aí nos comentários qual customização você gostou mais. Se gostou da proposta de vídeo, não esqueça de compartilhar com as amigas, para que elas saibam que também podemos transformar as nossas roupas ao invés de só comprar. Até o próximo vídeo. Tchau!